Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Bom, vamos falar aqui, o assunto, nosso tema de hoje é falar um pouco sobre o auxílio-doença, hoje conhecido como incapacidade temporária a partir da reforma da Previdência de 2019. Bom, vamos esclarecer alguns pontos importantes aqui, que as pessoas sempre perguntam aí no dia a dia, do trabalho, e a gente traz aqui para vocês. De repente, uma dessas dúvidas que a gente vai esclarecer é uma dúvida sua, tá bom? Só peço a você que ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva, tá? Para não perder os próximos conteúdos, ative o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, tá? Se o assunto lhe interessa, assista o vídeo até o final, que é super importante. Bom, no primeiro momento vamos começar então falando o que é, do que se trata esse benefício tão importante que é dado aos segurados do INSS, tá? Ele tem direito, digamos assim, para aqueles que são considerados segurados do INSS, para aqueles que estão com suas contribuições aí em dia ou até mesmo no período de carência. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem assim que diferenciar, um ponto importante, é que o auxílio-doença, assim, não é a doença em si, tá? Por exemplo, aqui um exemplo, digamos, espero que não fique muito grosseiro. Por exemplo, você está trabalhando e de repente sofreu um acidente que teve uma torção aqui no braço, Ali, torção, ficou aí 2 dias em casa, pediu um afastamento ali médico, pegou um atestado médico, 2, 3 dias e tá. Aí você teve aquela torção, tá? De repente ficou, você melhorou, colocou lá, parou e tal, e depois você ficou com o braço um pouquinho assim, deformado. Só que essa acidente, que você, pode ser uma doença também, ela em si não é ela que vai gerar o auxílio-doença. O que vai gerar o auxílio-doença? Se essa torção, se essa enfermidade, se esse acidente, ele deixou o trabalhador incapacitado para exercer o seu trabalho, as suas atividades habituais na sua empresa, entendeu? Então não basta ter a doença, não basta ter o acidente, tem que este evento, tá, ter provado na perícia que ele realmente deixou o trabalhador incapacitado, tá bom? Só um detalhe importante, mas é bom sempre ficar por dentro. Então, o auxílio-doença é um benefício previdenciário, pago pelo INSS aos trabalhadores que por algum motivo ficam impossibilitados de realizar a sua atividade habitual por mais de 15 dias. Você sabe que menos de 15 dias você não perde nada quando retorna ao trabalho, tá? Recebe aí os seus dias, normalmente seus dias de trabalho. A partir de quando esse afastamento ultrapassa 15 dias, é que você vai ficar aí pelo INSS e aí sim pode gerar aí um auxílio-doença. E o auxílio-doença, gente, ele é dividido em dois, para quem não sabe. O auxílio-doença é dividido em o auxílio-doença acidentário, chamado de B91, decorrente de um acidente de trabalho, ou até mesmo um acidente aí no percurso, da casa para a empresa. E tem o acidente, aliás, o auxílio-doença previdenciário, acidentário e previdenciário, que é o B31. Essa divisão é importante porque cada espécie representa um tipo de benefício, tá? E com direitos diferentes, tá bom? Só para esclarecer um pouquinho, o auxílio-doença por incapacidade temporária, que é o B31, esse benefício é devido ao segurado, detalhe importante, gente, não sabe o vídeo, esse benefício, o B31, ele é destinado ao segurado que, em decorrência de uma doença ou acidente que não seja de trabalho, olha só, tá?
de trabalho esteja temporariamente incapacitado para o seu trabalho habitual por mais de 15 dias. A espécie previdenciária não abrange direitos trabalhistas específicos, como no B91. Então é preciso ficar atento para confirmar aí que se você está recebendo o benefício correto. No caso do B31, o trabalhador deve cumprir a carência mínima exigida em lei para fazer o pedido, ou seja, ter no mínimo 12 contribuições ao INSS. A única exceção da exigência para o B31 acontece quando o segurado é diagnosticado com uma doença grave, assim considerada pela lei. Ou seja, se você for constatado com uma doença grave, aquela que está descrita, já prevista numa lei, tá? Você é dispensado dessa carência. Tá? Mais adiante, vou fazer um vídeo com a listagem de todas essas doenças que dispensam aí de você ter que cumprir a carência de 12 meses do INSS, tá bom? Então o B31 é isso aí. Agora vamos ver o que significa, tá? O auxílio doença aí através do B91, que é o auxílio doença acidentário. Bom, ele é um benefício por incapacidade temporária também, pago pelo INSS ao trabalhador que precisa ficar afastado por mais de 15 dias consecutivos em decorrência de uma incapacidade causada por... Vamos ver aí o fato importante, que é o fato gerador dessa incapacidade do B91. Não é a doença em si, mas o fato gerador. Ou seja, pode ser causado por uma doença ocupacional, ali do ambiente de trabalho, uma doença do trabalho também, ali do decorrer, do exercício da função, ou um acidente de trabalho ali, uma coisa acidental, ou um acidente do trajeto, como eu falei agora, casa, empresa, também você cai aí no auxílio doença B91. Diferença importante. A diferença do auxílio doença previdenciário, que é o B31, o trabalhador, ele afastado por auxílio doença, não tem necessidade de cumprir 12 meses de carência, exigido por ter direito ao auxílio doença. Ainda o trabalhador afastado pelo B91 possui direitos trabalhistas garantidos, tais como, olha só, estabilidade por 12 meses ao retornar às atividades após a liberação pelo INSS. Então, você foi afastado pelo auxílio doença, ficou o prazo necessário de acordo com o período que foi avaliando. Quando você retorna, se o empregador de repente diz assim, esse cara aqui se acidentou, estava afastado por auxílio doença, assim que ele retornar, vou mandar ele embora. Não, você tem garantia por lei de uma estabilidade por 12 meses. Ele não pode te mandar embora até 12 meses a partir do seu retorno às suas atividades laborativas. Bom, a rescisão indireta do contrato de trabalho, quando comprovado o nexo entre a incapacidade e o ambiente de trabalho e a culpa do empregador. Ou seja, se você também não se sentir à vontade, tiver ali uma situação de perseguição, alguma coisa do tipo na empresa, você pode pedir a rescisão indireta com todos os seus direitos previstos na legislação. Também o direito à indenização moral, caso exista a culpa do empregador pelo ambiente não saudável. Tá? Se for um acidente, ali no caso, um acidente do trabalho, que você vê que foi a empresa que não forneceu os equipamentos necessários, que não forneceu um ambiente seguro de trabalho. Você também pode pedir a rescisão direta com todos os direitos. O direito à indenização material, caso exista a culpa do empregador pelo ambiente não saudável, manutenção do pagamento do seu FGTS, tá? Por todo o período de afastamento, e a manutenção do convênio médico durante o afastamento, a depender da análise do caso concreto. Também você tem direito à manutenção dos benefícios da cesta básica, tickets de alimentação e complementações salariais, a depender da análise do caso concreto. Cada caso é um caso. Pensão mensal, caso tenha perdido parte de sua capacidade ou toda a capacidade, que pode chegar a ser vitalícia em outros casos. Isso aí no caso auxílio acidente. Bom, meus amigos, esse detalhe aqui é super importante. Vou dar continuidade nesse assunto nos próximos vídeos. Tá? O próximo porque é um assunto, eu quero destrinchar bem esse assunto, inclusive não ficando muito só no setor previdenciário, mas também o que ele abrange na seara trabalhista, para você ficar por dentro. Então, nesse primeiro momento, eu vou ficando por aqui, que o vídeo não fica muito longo e cansativo, mas pelo menos você ficou ciente aqui das principais diferenças, tá? Entre o auxílio doença temporário B31
e o auxílio-doença temporário B91. Suas principais diferenças, e cada um gera direitos também e garantias diferentes ao trabalhador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, aproveita aí rapidinho, se inscreva, não custa nada e você ajuda o canal a continuar trazendo informação de interesse público para todos. Meus amigos, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.